Eles amam Brasil, brasileiro. Quando o Pelé morreu, foi uma comoção, como se tivesse morrido o presidente. Sim, mas na África toda. E eles amam brasileiro. E nós somos muito... Centralcast. Oferecimento. Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultra Fios. Recupere sua autoestima com a Ultra Fios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente. Mas antes de apresentar minha convidada de hoje, eu quero pedir para você, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho e pode comentar também ali para sugerir pautas, comentar os assuntos que estão por aqui e ajudar esse programa a se tornar cada vez melhor. Hoje eu acho que é o nosso episódio 105, 106 e é muito importante que para a gente tenha 1000 episódios você dê a sua força. É um movimentinho assim, que não te custa nada, mas pra gente é muito importante, beleza? E eu tenho aqui na minha frente uma pessoa que já é minha amiga, ela trabalha aqui também com a gente no nosso estúdio. Ela é a Bia, do Bia Chamada Geral. Nós já tratamos de outros assuntos na primeira passagem que ela teve aqui, mas hoje a gente vai falar de uma outra faceta. Ela trabalha também com o turismo. Ela é empresária na área de turismo na África do Sul. E ela daqui sempre está mandando uma galera para lá conhecer a cultura de lá. Bia, olá, seja bem-vinda, né? Obrigada. Já está bem acostumada aqui Feliz com o nosso 2025. espaço. Muito, muito. Melhor espaço de Cuiabá. Valeu, obrigado. Conheçam o Bia Chamada Geral, ela tem entrevistado sim. uma galera da pesada aí. Eu acho que o estúdio nunca recebeu uma galera dessa honra, relevância aqui. Quanta honra. Inclusive te entrevistei também, tem entrevista do Murilo lá disponível. Sim, procurem lá, Bia Chamada Geral no Instagram e também no YouTube. Todas as redes sociais. Sim. TikTok, tamo lá. Sim, e a Bia, ela tem esse trabalho, a primeira vez que ela veio aqui, a gente veio falar de um assunto mais sério, que ainda não tem novos desdobramentos, mas a gente vai futuramente abordar isso, a hora que tiver novidades, né? Uhum. E é um assunto muito, muito interessante também. Se você tiver curioso, pode procurar aí na nossa playlist, você vai encontrar esse episódio que foi muito legal também. E agora a gente vai falar do turismo. Eu não sabia, Sim. Bia, que você... Pois é. Você tem ideia? Tem uma centena de cuiabanos que eu atendi, de Mato Grossense, pessoal de Juara, pessoal de Jaciara, de Cuiabá, que eu tive a chance de atender lá, que eu fui a guia. Sim. Então, quando eu cheguei na África do Sul... Primeiro, só para vamos contextualizar, você chegou... você casou e foi para lá. Então você não trabalhava com isso, né? Você não foi para lá por causa do turismo. Eu era jornalista. O que eu fiz? Eu imaginei que nunca mais eu ia trabalhar no jornalismo. Essa era a minha ideia. Nunca mais. Eu dei equipamento aqui no Brasil para Laura. Dei equipamento para Laura, que trabalhava comigo. E falei, não vou ser mais jornalista. Aí eu cheguei lá, me deparei com essa demanda. Ou seja, o brasileiro fora do Brasil, que não fala inglês, ele fica perdido. E aí, isso foi em 2015. E aí eu recebi um primeiro grupo de Angola, mas eram brasileiros que trabalhavam na Odebrecht e iam lá na África do Sul, que é praticamente vizinho, tá? Sim. Da Namíbia ali, aí muito perto. E aí eu fui fazer o curso de capacitação para guia e para operadora com a Livingstone Academy. Então era incongruente, na minha formação tinha italiana, de Taiwan, chinesa, da Bélgica, da Rússia. Eram só guias dos internacionais. Sim. Mas a gente aprende inglês para poder guiar em português. Então é meio que incongruente. Sim. E hoje, no mercado, nós ainda não temos uma quantidade de guias suficiente. Então temos angolanos guianos, moçambicanos guianos, que falam um português de Portugal, que não é o que a gente fala brasileiro. Esse eu insisto, nós não falamos português, nós falamos brasileiro. Sim. E aí a gente foi, né? Eu comecei a trabalhar e aí meu crescimento da empresa foi devido ao boca a boca. Sim. Aí eu fui, aí passa, por exemplo,
aqui de Cuiabá. E assim, acabava existindo uma demanda boa que ia daqui para lá? Sim. Tanto que essa demanda hoje está maior ainda. Quando foi na pandemia, existiam 400 brasileiros retidos na África do Sul, mais um crew de um navio. Tem que o governo brasileiro. Que ficou no navio se lascou. Não, e aí eles tinham descido do navio e eles não conseguiam voltar. Teve um caso também de um brasileiro que ficou no iate. Quando ele foi, ele não sabia. Quando ele chegou lá, estava pandemia. E ele não podia pisar em território sul-africano. Ele ficou dentro do. Super frio e ele dentro do barco. Caramba, que situação, hein? Cada história é muito louca. Aí, por exemplo, antes da pandemia, você tinha muito brasileiro lá. Mas assim, sabe o que é legal falar? Todo mundo pode viajar. Sim, bom. Seja para lá, seja qualquer lugar. Mas tem que ter uma coisa, tem que ter planejamento. Sim. Então, o Planner, hoje, ele é um serviço oferecido por quase todas as operadoras, receptivo, como eu sou um receptivo lá. Por quê? Por exemplo, uma turista minha, que me achou na internet, no Instagram, que é o Sou a Bia, sua guia, né, o @, ela é de Minas Gerais. E ela iria comemorar o aniversário dela em Cidade do Cabo, queria fazer um safari e tal. Eu falei, por que você não vai por Dubai? Aí eu montei um roteiro para ela saindo de São Paulo para Dubai. Sim. Em Dubai ela passou 4 dias. Aí ela de Dubai tem a Emirates, que tem esse stopover. A Turkish Airlines também tem o stopover. Você pode ir para São Paulo, Istambul. Você fica lá, você desce. E aí a British Airways também tem isso. Mas assim, e aí de lá ela pegou um voo direto para a Cidade do Cabo, que em inglês é Cape Town. Lá em Cape Town ela já foi direto para o safari. Ficou 3 noites no safari. Foi maravilhoso, porque organizamos um bolo de aniversário para ela e tal. Então, porque o planner que ela comprou conosco preveu tudo, todas as circunstâncias. Até ela não fez todos os passeios conosco, ela fez 90% dos passeios com a minha equipe. E eu tenho um padrão de qualidade muito alto, por exemplo. Antes da pandemia, todos os meus carros tinham Wi-Fi. E eu acho super importante você chegar num país e você ter Wi-Fi ali, porque você está perdido do fuso horário. Você quer compartilhar as coisas também que você tá vendo? Cheguei, família, olha, cheguei, tô bem. Mas você tá de jet lag, você fica meio passado quando você chega. Se você considerar que do Mato Grosso são 6 horas a mais. Sim. E aí você Quantas horas são daqui para lá? Nós somos 6 horas a menos que eles. Sim. Então, se agora, por exemplo, que horas são? E quantas horas são de voo daqui para lá, por exemplo? Então, 2 horas agora. Depende do planejamento que você fizer. Por exemplo, no caso dela, ela foi para Dubai, ficou 4 dias lá. Depois, normalmente chega até 12 horas. Mas assim, para essas 12 horas, a pior parte é a brasileira. Porque de Cuiabá para São Paulo é quase o mesmo preço de que São Paulo, Cidade do Cabo. Entendi. Que oscila entre $700, $800 a $1.300. E eu ia fazer uma viagem agora, antecipada, e tá tudo lotado. A quantidade de brasileiro na África do Sul hoje... Por quê? Porque, sabe que tem uma curiosidade? O Mandela, o turismo só aconteceu de 30 anos para cá. Depois do Mandela. Porque não existia como as pessoas irem de outros países se elas tivessem outra cor, por exemplo. É muito complicado explicar esse negócio de apartheid. E aí a pessoa branca, ela podia entrar no restaurante, ela podia ir ao mar. Mas a pessoa branca do olho claro. Entendi. E se for português, já não é branco também. Isso ainda no período do apartheid? Não, isso aí, hoje as praias são públicas. Foi um ato do Mandela que é tudo unificou. Não tem mais propriedade privada de praia. Porque antes, assim, tinha lá, o cara fechava a minha praia. Sim. E não existe mais. Então, todo mundo pode ir à praia. Mas a pessoa, se ela fosse colored, ou seja, as pessoas acham que são negras. Né, não. São descendência dos povos originários. Sim. Os índios nossos aqui, por exemplo. Esses são os coloreds. Eles não são porque são misturados, negros, não, porque é tudo muito separado. Sim. Você vê um casal interracial... Em inglês eles falam assim, né? Interracial é assim, uma loucura. Por exemplo, até o bairro do District 6 lá, ele era um local perto do centro da capital, lá em Cape Town, que é a capital legislativa
da África do Sul, são 3 capitais. Eu vou contar sabia. isso. E aí o District 6, ele era um bairro ali ao lado que tinha gente branco, pobre, que não mora perto de branco rico, entendeu? Tinha gente colored, tinha gente africano, que são os africanos, são os de lá, né? Os nascidos lá. E aí o governo do apartheid, na Margaret Thatcher ainda, né? Porque se for do Winston Churchill até a Margaret Thatcher, decretaram que aquilo ali, porque a gente era colônia inglesa, Sim. até 1960, então super recente se você analisar. Decretaram que aquela área era white area. Sabe o que eles fizeram? Eles notificaram as pessoas e derrubaram todas as casas. O interessante é que lá tinha muçulmano, indiano, tinha todas as religiões lá e todo tipo de povo. E até hoje não tem nada construído lá, a não ser as indenizações que o Mandela mandou fazer. Por exemplo, da família da minha filha, eles tinham 7 imóveis lá, mas tinha gente que alugava imóvel lá. Então o Mandela achou por bem fazer em 2 etapas, né? Então, no caso da família da minha filha, eles têm um imóvel lá que funcionava até minha ONG lá. Sim. No District 6. E essa história é muito dolorida, porque você imagina que você morou lá quase que sua vida, um tempão e tudo, de repente eles vêm, derrubam a tua casa. Acabou. Ainda tem destroços lá. Quando eu levei as meninas do Fantástico, foi a Carol Raimundi e a outra, que eu esqueci o nome, perdoa. Elas foram direto, queriam ir no museu. Tem um museu com as coisas, as placas das ruas. Então tem a história. Então foi um bairro praticamente que foi... Porque era um bairro que não era bonito. Um processo de gentrificação mesmo. Sim. Não era bonito, estava perto do centro. Aí o governo depois vendeu essa área que não pertencia a eles, pertencia a essas famílias, pertence a essas famílias. Então a maioria deles já morreram. São os descendentes deles que estão lutando por uma restituição. Então essa parte da história é muito forte. E a presença do Mandela. E ele que abriu o turismo. Porque antes a pessoa brasileira que acha que ela é negra, ela não é negra, ela é colored. Né? E aí ela não podia ir no restaurante. É que na visão dele é misturado. Mas não é de ascendência indígena. Mas aí essa pessoa não podia ir no restaurante. Então tem muito, até hoje, take away. Ou seja, você liga e vai buscar. Porque era a prática do passado. Sim. Por exemplo, tem banco ainda lá no centro da Cidade do Cabo que é somente para brancos. Ainda tem? Tem, mas eles deixaram conservado para o pessoal ver. Só por uma questão histórica, né? Isso. Entendi. Isso. E aí você vê a história, que é recente. O presídio onde o Mandela saiu para a liberdade fica em Franschhoek. E chama Madiba Legacy, que Madiba é o nome que ele ganhou lá. Então, se você pegar no Google as fotos, você vai ver o local. E tem uma estátua lá para ele. Então, por exemplo, o grupo da Iracema, que foi para lá comigo, com a minha equipe, eles tiraram foto. Então, todo mundo. A Glória Maria, ela tirou foto lá também. A gente atendia mais jornalistas, né? Porque por causa do meio mesmo, os amigos, tal, jornalistas. Atendemos celebridades, atendemos ministros, atendemos deputados federais. Sempre eu guardo o sigilo dos meus. Por exemplo, teve uma pessoa aqui de Cuiabá que foi pedida em casamento lá. Aí o namorado, o noivo, né? E eu organizamos uma surpresa dentro de uma vinícola, assim, maravilhosa. É um hotel, chama La Résidence, em Franschhoek, que tem a sua vinícola própria só para os hóspedes. Então não comercializa esse vinho. Super exclusivo. Até o Elton John tem um quarto lá. Caramba. La Résidence. Tem uma foto linda dele no Sobi Guia. Aí nós organizamos, né? Elas não percebeu. Nós fomos almoçar no Lagan Provence, que é uma outra vinícola, e eu conversando com ele. Eu ia para lá, eu falei... Aí eu tinha uma fotógrafa, ele pediu para contratar, para registrar o momento do noivado. Aí a gente fez, eles ficaram numa... Como é que fala isso aí? Um chalé, não é um chalé, uma casa de muito luxo, 6 estrelas. E aí a fotógrafa pegou o momento, tal, dele pedindo ela em casamento. Ele já tem uma filhinha, já. Sim. Ela é empresária no ramo da moda aqui, pessoa muito famosa aqui de Cuiabá. Então, a gente conseguiu fazer parte, fazer coisas no turismo, que é para todo o bolso, Murilo.
Sim. E o nome da empresa é BBCZA Tours Intercâmbio. Também. Porque é o seguinte, você quer aprender inglês? Então, a melhor coisa que você pode fazer é procurar inglês numa ex-colônia inglesa. Por quê? Porque a África do Sul era colônia inglesa, fazia parte do Commonwealth. Se você for para a Irlanda, você vai se submeter ao pound, que comparando com a moeda da África do Sul, ela é 24 para um rand, né? Rand é a unidade da África do Sul. Já o real são 3. Sim. Então, se você for para fazer um intercâmbio na Irlanda, você vai pagar em pound. Você vai para a Austrália, todo mundo, eu vou para a Austrália, é caríssimo. Sim. Fora que a moeda é mais alta também. É uma espécie de dólar É um dólar australiano. É. Se você for para a América, né, nos Estados Unidos, que chama, em inglês a gente fala América, eu trabalho com 4 empresas que nós somos credenciados. Entre elas a IC. A IC International, ela tem a sede dela em Malta, que também é um bom lugar para aprender inglês, mas é caro, porque é na Europa. Sim. Então, a África do Sul era um excelente destino para aprender inglês. Uma ilha, né? Pequenininho, né? É, uma espécie de ilha, um paizinho pequenininho lá na Europa, tem vários, né? E aí, a IC International ela tem escola nos Estados Unidos, em Londres, na Irlanda, na África do Sul. E o seu custo de vida lá, o seu custo-benefício é menor, porque você vai pagar uma moeda que, para o real, para ter R$1, você precisa 3 dos dinheiros deles. Entendi. Então, isso ajuda. No turismo, que é tudo 30% mais barato. Então, você vai ficar empolgado com comprar roupa, muito barato. Alimentação é barata. Sim. Né? Por exemplo, você quer comer, por exemplo, um camarão, frutos do mar, não sei o quê, que aqui custaria 600, 700 reais, vai te custar lá 200 reais. Entendi. 150, depende. Então, nossa moeda é um pouco mais valorizada. Nossa moeda é forte, é só nós que não percebemos isso. Porque a partir do momento que você só tem o parâmetro do dólar, não, começa a procurar, por exemplo, você pode ir para a Tailândia, a partir da África do Sul. Você vai e faz Cidade do Cabo. Se você quiser, se tiver muito capital, você faz Kruger, né, que é muito caro. E aí você vai para Maurícios, Ilhas Maurícios. Ou Seychelles, que é uma ilha também. São deslumbrantes, são mais bonitos que Maldivas. E mais baratos. Sendo que Maurícios é de colonização francesa. Sim. Seychelles eu não tenho certeza. E aí você pode fazer também de lá ir para Tailândia, que tem a moeda em relação ao rand desvalorizada. Então, você vai... Tudo isso que você tem que planejar. Seja o seu intercâmbio, seja o seu tour, você tem que planejar. Você não pode, não. Então, é nisso que nós trabalhamos. Planejamento para qualquer lugar do mundo. Entendi. Acaba que a parte mais cara nessa questão é o transporte, né? Daqui para lá, porque estando lá... Você sabe qual é a maior demanda? A passagem aérea brasileira de Cuiabá para São Paulo, na equivalência, ela é mais cara do que São Paulo, Cidade do Cabo, ou São Paulo, Johannesburg. Não duvido, não. Sim. Então, não faz sentido que nós estejamos excluídos do turismo. Como é que a pessoa vai daqui de ônibus para São Paulo, vai chegar morto? E vai pegar ainda um voo, vai ficar jet lag e tudo mais. Nossa, mas é bem que dá para fazer. Dá para fazer, mas... Vem da sua disposição, né? Da sua idade, né? Sim, eu tenho já atendi vários grupos, assim, de pessoas acima de 70 anos, 70 aos 90. Peguei um grupo de prefeitas uma vez. Grupo de prefeitas? Brasileiras, só idosas. Aí o que elas queriam fazer? Compra pro neto, não sei o que e tal. Então o negócio delas era compras. Sim. Qual que é o perfil assim, mais do público que procura, assim, do brasileiro que vai daqui para lá? Muito diversificado. É muito diversificado? Por exemplo, dos estudantes. Eu atendi um estudante. E eu acho muito engraçada essa história dele. Ele é surfista, tá? Do Rio Grande do Sul, acho que ele é. Ele comprou escola, comprou acomodação, tudo, né? Para o intercâmbio. Aí ele chegou, levei ele em Muizenberg, que é a praia dos surfistas lá e tal, toda aquela vibe, né? Aí a escola me liga, falou, oi, tudo bom? Cadê o fulano? Eu falei, ué, não tá indo. Ele nunca foi na escola, cara. Nossa. Ele foi pra surfar, mas aí na família ele contou que ele falou que era um intercâmbio. Tem outros que vão pra fazer balada, vai toda noite, só fica com... Aí que é o problema, você quer ficar perto de brasileiro. Você tem que pegar... Eu, por exemplo, quando eu estudei inglês lá, eu estudei em 2 escolas. Eu tinha amiga da Itália, eu tinha amiga da França, da Alemanha, porque aí eu era forçada, ou da árabes também.
E o inglês deles lá é muito diferente do inglês? Não, inglês britânico. É mais perfeito, britânico, né? Perfeito. Agora, tem o sotaque, por exemplo. O brasileiro tem sotaque, depende da idade dele. Por exemplo, foi a Gigi, minha filha, por exemplo, que foi para lá com 5 anos, ela fala como uma criança sul-africana. É a Salma também, que fala um português meio, né? Sim. Mas ambos brasileiros. E porque agora, o adulto ir para lá, claro que você vai ter sotaque. Não existe isso. Sim. Você não é... quanto tempo você ficou no seu país, aí você chega lá, você não é nativo de lá. E aí uma curiosidade, quando você chega para lá, você agora, a sua experiência pessoal, como que foi você se adaptar à cultura de lá, alimento, comida? Me adaptei 100%, tanto que lá a gente vive do que é possível. Tem feijão, tem farinha. Se tem, senão você vive com o que é possível, você faz o que pode. Por exemplo, vai comprar uma picanha lá, eles tiram toda a gordura. Ué. Aí eu cheguei no butcher, né, no açougue, e falei assim, por que é que vocês retiram? Eu sou brasileira, sabe? Um porte brasileiro. Por quê? Não, porque... Eu falei, por quê? Você vai comprar uma picanha, ela não tem a capa de gordura. Não faz nem o mínimo sentido. Nossa, Deus me livre. E a alimentação, por exemplo, a gente isso come é muito carne de cordeiro, sabia? Lá? Muito carne de cordeiro. Porque a carne mesmo, carne de boi, ela é muito cara. Lá, muito cara. Então, de cordeiro. E que é uma maravilha. Aqui custa o contrário, né? Você vai comprar um cordeiro... É tudo conforme a dificuldade local, né? Vinhos, cerveja, bebida alcoólica. Você não pode pegar... Vou fazer um esquenta, andar com uma cerveja, você vai preso. Lá não pode beber na rua? Não, de jeito nenhum. Aí a brasileirada vai lá e tal, e vai preso. Na praia, você acha que você vai pegar uma cooler box, uma caixa térmica, encher de cerveja e você vai pra praia? Não, você não pode. Você tem que beber onde tem license, o lugar que é licenciado. Tem locais. Você não pode pegar, vou na praia. Brasileiro, você sabe como que é, né? Pega, compra uma Coca-Cola, põe a cerveja dentro. A gente já sabe. Aí abre... Você sabe, né? Sim. Mas lá não tem jeitinho, não. E os brasileiros caem muito nessas aí? Não. Cai em Boa Noite Cinderela, cai em Arapucas, né? Compra com uma empresa que não é séria, que não é uma empresa que não é profissional, que não tem referência. Sim. E o tio do Uber faz, tudo vai com ele. Porque com a minha empresa você vai ter seguro durante todo o tempo que você estiver comigo. Agora, se você largar a minha equipe, o seu seguro é cancelado. Você tá por você mesmo, né? Se você... Por exemplo, as pessoas abandonar o que barco, vamos dizer assim. Beber e dirigir. Não dá, porque lá é mão inglesa, tá? Contrário, né? Eu dirijo nas duas. Não sei como que a gente consegue fazer isso, né? O cérebro. Sim. Mas eu acostumei mais a dirigir na mão inglesa, porque foi por último que eu dirigia. Aí cheguei no Brasil e fiquei meio complicada. Mas aí eu entendi. Rapidinho você já... mas assim, chegar lá, quando eu comecei, deu muita cotovelada, menino. Porque você queria passar a marcha desse lado. Você passa a marcha com esse lado. Se é manual. Ou se é automático também. Sabe? E aí pra você foi de boa? De boa, não. Eu dirijo há anos, né? Então, até para seguir, eu tenho Professional Dive Permit, que seja aqui e lá. E assim, o brasileiro, essa questão do jeitinho brasileiro, né? Que é uma coisa que eu tenho... Tá grilado com isso? Tenho um ranço dessa coisa que o jeitinho brasileiro, essa coisa negativa, né? Do brasileiro querer dar jeito sempre pra, né? Se beneficiar de alguma maneira. Qual que é o hábito maior do brasileiro que vai pra lá, o erro maior dos brasileiros que vão pra lá? Você acha que também dá um pouquinho do jeitinho brasileiro? Você quer saber qual é a maior reclamação da galera? Por que a cerveja não é gelada? Porque nada é gelado. Porque não é na Europa, porque é frio já. Você deixa uma banana pra fora, ela fica na temperatura que tá na geladeira. Sim. Então, não tem cerveja gelada em lugar nenhum e tal. Aí se enfiam dentro das townships, que são as favelas, e acham que vai lá, todo mundo vai ser assaltado. Já vai lá sabendo que vai ser assaltado. Não pode levar celular. Ainda a gente avisa, fala, não põe a mão no animal. Pronto. Já tive um animalzinho de lá, né? Ele chama Daci, da mesma família do elefante. Parece um coelho, um rato, uma coisa grande assim, sabe? Ele morde, ele é silvestre. Ele não é um gatinho, não é uma paca, não é uma capivara, nada. Que bicho que é esse? Daci. Daci, D-A-S-S-I-E, Daci. Ele tem descendência com elefante? Ele é da família do elefante. Só que a família não quer dizer, da família da gente. Mas ele é pequeno, então. Ele é pequeno, parece assim, uma mini capivara. Entendi.
Então, e do negócio de andar bebendo. Então, mas aí os outros passou a mão e ele mordeu? Mordeu, aí tem que levar a pessoa diretamente para o hospital, vacinar, informar. E lá tem SUS, assim, tem atendimento público? Tem atendimento público, sim. Já consegui para brasileiro levá-los que estavam passando mal. Muitos levei no hospital. Só que você tem que ter um seguro viagem, meu irmão. Entendi. Não dá para viajar sempre. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer. É ele que vai te garantir algum... Sim, até o resgate de um corpo, por exemplo. Vários brasileiros já faleceram lá. E teve um rapaz que foi numa coisa de leões lá, e o leão nunca mordeu nem mordeu ele, tirou um pedaço da perna dele. E aí? Olha aí. Foi atendido, mas precisava de uma assistência maior. Como que ele ia voltar para o Brasil? E aí entra o seguro para... Tem que ter um seguro viagem. Por exemplo, nós não trabalhamos com passagem, nós não trabalhamos com nada, a não ser o nosso trabalho. Por exemplo, o cliente quer parcelar conosco, aí já fala, ó, vai lá no The iFriend, que é uma startup que a gente trabalha com ele desde 2016 ou 2017, que é do Álvaro Garniero e do Leonardo, né? E aí, lá eles parcelam em 12 pagamentos. Sim, o que seria isso aí? Os nossos serviços, que é transfer, day tour, né? Safari. Estadia? Não, nós não fazemos estadia. A sua parte é só o receptivo, E o apoio, né? Porque quer fazer compra, não fala inglês. Então é um serviço à parte, né? É personalizado. Tanto que nós trabalhamos mais com VIP, mas também trabalhando com gente que vai mochileiro. A gente trabalha com todo mundo. Que turismo é para todo mundo. E, por exemplo, a empresa que, digamos, eu não conheço a sua empresa e eu estou procurando isso e só achei a ida e a estadia. As outras empresas já de estadia, elas já indicam vocês? Você não entra lá sem cartão de vacinação de febre amarela internacional e você não entra lá sem passagem de volta. Porque o maior grilo deles é com estrangeiros. Eles são xenofóbicos, eles não gostam de estrangeiro, a não ser se for turista. O turista a gente ama, né? Sim. Mas você não entra. Você tem que ter passagem de ida e volta. Qualquer país que você vai. Já para ir, sim. Até no Brasil. O Brasil é muito frouxo, assim, a regulamentação. O turista faz o que quer aqui. Estrangeiro faz o que quer. O Brasil tinha que ser... É muito mãe. E da galera que já foi com você, também tem brasileiro que acaba dando trabalho, que sei lá, bebe, passa do ponto. Eu tive uma turista de Santos. Erra a mão. Não, isso que ela fez. Ela caiu do ônibus dentro da Robben Island, que é a ilha onde o Mandela ficou, né? Por 17 anos, dos 28 anos de prisão, ele ficou 17 anos em alto mar. E ela caiu. E era ônibus, adivinha, ônibus brasileiro, da Marco Polo, né? Que circulam lá. Eu falei, o ônibus do Brasil. Aí qualquer coisa que você vê do Brasil, quando você mora lá, você fica assim, nossa. Tem bastante produtos brasileiros lá? Tem. Você quer ver, ó, copo da Nadir Figueiredo, Marinex. Aquela louça vende lá. É claro que você encontra no mercado. Produtos de uso comum, assim, sei lá, cerveja? Não, cerveja tem Guaraná, mas você sabe que o Guaraná vem da onde? De Portugal. Ele é produzido em Portugal. O nosso Guaraná daqui? Aí você compra, ele custa assim, se o refrigerante normal custa 10, ele custa 40. Sim. Caro pra caramba. Agora você acha tudo, né? O brasileiro tem essa habilidade, né? Ele acha tudo. Sim. A gente tá falando do brasileiro que às vezes dá trabalho e tudo mais. E como que é, assim, a receptividade? Assim, tem uma galera lá também local que recebe bem? Não falo assim, porque tem... Eles amam Brasil, brasileiro. Quando o Pelé morreu, foi uma comoção, como se tivesse morrido o presidente. Sim, mas na África toda. E eles amam o brasileiro. E nós somos muito africanos, sabe? Sim. Eles dançam pra tudo. Tá protestando, tá dançando. Tá feliz, tá dançando. Essa é uma... Somos irmãos, assim, né? De origem, né? Nós somos africanos. Sim. Porque toda essa alegria do brasileiro você não encontra em qualquer lugar, mas lá você encontra. Sim. Sabe os barracos, as tretas? Igualzinho. Fofoca, mesma coisa. Lá também tem. Nossa, e aí é a parte que eu me vem a curiosidade. Porque tem a parte sempre bonita da cidade, que é, vamos dizer assim, o roteiro turístico, ele sempre opta sempre pela rota turística, né? Mas tem os mochileiros, assim, que também se jogam mais, assim, na comunidade. Tem um bairro lá chamado Observatory. E lá tem muitos hostels. Sim. E hostels, por exemplo, o Never at Home, né, que é o Never, um @ at home, é uma rede de hostels. Super seguro. Mas você sabe, você é mochileiro, você sabe que você tem que ter cadeado, você sabe que você
tem que dividir o espaço, né? Sim. Mas Chega lá para você tem- mochileiro também? Sim, Na sua claro, agência? estudante, mochileiro. Só que o estudante é mais complicado porque ele quer tudo na faixa, né? Só que ele quer gastar com bebida, com balada e tal, mas turismo ele não quer pagar. Entendi. A não ser aqueles que já previamente vieram conosco, foram e Tá voltando. né? não foram com a pretensão de, eu vou fazer turismo, vou fazer intercâmbio. Sim. E a Já gente sabe o que quer. Pega a pessoa no aeroporto, né? Que muitas vezes não fala nem the book on the table, não fala nada. A gente organiza um SIM card, um chip na internet, funcionando, já com crédito, pré-pago. Leva até a acomodação. Depois, no primeiro dia, nós levamos a pessoa na escola. Damos um cartão de ônibus municipal para ela poder andar. Ou seja, nós temos um suporte 24 horas, tanto lá como aqui. Então, Sim. isso é legal. A pessoa vai amparada, né? Sim. Então, eu já atendi pessoas que foram aprender inglês de 70 anos, pessoas de 50 anos, jovens de 15 anos foram aprender inglês. Porque não sai daquela coisa, sai daquela roteiro, porque é muito caro aprender inglês fora. Intercâmbio para inglês lá, então você acha ideal? É o mais barato do mundo. mais em porque conta. é uma ex-colônia inglesa, Austrália é ex-colônia inglesa, Estados Unidos é uma ex-colônia inglesa, Irlanda é onde nasceu o uísque, todo mundo sabe, né? Sim. E aí você vai para Irlanda, você paga em pounds, caríssimo. Você vai para Londres, você vai pagar em pounds. Você vai para qualquer outro lugar da Europa, você vai pagar em euros. Sim. Em Malta, você paga, por exemplo, Na Inglaterra é libras, né? é pounds, né? Libras, né? E que em inglês é em pounds, sorry, desculpa. E aí, você fazer qualquer outro intercâmbio na Austrália, você pagar em dólar australiano, Estados Unidos, você pagar em dólar. Sim. E lá você vai pagar numa moeda que para R$1 são 3 dinheiros lá. Sim. E você acha, então, assim, você me daria aí, por exemplo, 5 locais na África do Sul que o brasileiro, assim, que né, nós temos, vamos dizer assim, dificuldades financeiras, mas que com o planejamento ele consegue ir e conhecer e se divertir bastante. Você recomendaria 5 atrações, assim, bacanas? Sim. Por quê? O grande problema seu vai ser a passagem. O restante não é problema. Sim. No turismo não é problema. Você pode fazer você mesmo. Tem o ônibus do Hop-on, Hop-off. Sabe aquele ônibus vermelho? Sim. Que tem em Londres, tem em outras cidades? Então, lá tem. Então, eu recomendaria para brasileiros Cidade do Cabo. Por quê? Johannesburg tem 22 milhões de pessoas. Cidade do Cabo deve estar com quase 8 milhões agora. E você vai para a Cidade do Cabo, é tudo preparado para o turista. Por exemplo, os locais turísticos, eles ficam separadas das populações, das áreas mais populacionais. Então, você tem lá um Rio de Janeiro, uma rocinha que não tem ninguém morando, só o bonito. Sim. Então, só vê o que é bonito. É um mundo encantado. É um mundo, assim, uma bolha. Porque são separados mesmo. Então, é difícil explicar isso para o brasileiro. Sim. Mas, por exemplo, eu conheci local lá com o Roberto Cabrini, Sim. que eu ajudei ele numa produção, como levei ele no Cabo da Boa Esperança, que foi a escolha dele. Então, ele ficou fascinado, né? Um lugar maravilhoso também. Um parque, né? Sim. Você paga para entrar. Mas os 5 locais, por exemplo, você pode ver baleias em uma cidade ao lado, chama Hermanos. Sim. Não sei por que desse nome. E lá você já está em época agora de baleias, começa agora. E aí você vê baleia, um filhote, e de lá elas vêm para o Brasil, essas baleias. Elas estão no Então, processo migratório delas, né? Aí elas voltam lá e vêm para o Brasil. É super interessante isso. Aí você pode ir na região vinícola, são 3 cidades, Paul, Stellenbosch e Franschhoek. Sendo que lá em Franschhoek, além dos atrativos, são mais de 300 vinícolas, 300 fazendas vinícolas. São dos franceses huguenots, que foram para lá, para a África do Sul, nos navios da Companhia das Índias. É super interessante essa história. Então, tem fazenda de champanhe, champanhe não, né? MCC, Método Classic, que é o espumante aqui no Brasil, isso. Então, você tem vinícolas francesas, são de franceses huguenots. Então, esse passeio chama Cape Winelands, ou seja, Terra do Vinho. Sim. É muito interessante. Além de ter o local onde uma delas saiu, né, da cadeia, foi lá em Franschhoek. Que ele ficou preso 28 anos e os últimos 3 anos ele ficou lá em Franschhoek. Sim. Você pode procurar em qualquer filme, você vai estar naquele local. Histórico, né? Você pode fazer o Cabo da Boa Esperança, né? É chamado de Cape Península, porque ele vai em toda a península, são mais de 120 quilômetros,
60 e poucos para ir, 60 e poucos para voltar. E você pode voltar e parar numa vinícola e pegar o pôr do sol, o caminho cenográfico lá, que chama Chapman's Peak. São 11 quilômetros e 110 curvas. Nossa. Belíssimo, é um dos lugares mais lindos do mundo. Aí você pode fazer também o Cape Metrópole, passeio na cidade. Você vai conhecer a Montanha da Mesa, né, Table Mountain. Você vai conhecer Monte Sinai, Signal Hill, Lions Head. Você pode até fazer trekking, né? Pode subir, né? Você pode fazer kitesurf em Blueberg Strand. E você pode fazer o quê? O Jardim Botânico Kirstenbosch. E também uma vinícola que fabricava o vinho favorito de Napoleão. A primeira vinícola da África do Sul. E não tem uma história aqui nessa... É Table Mountain que é? Table Mountain. Que fala que o mundo começou a partir dali? Sim, as pessoas esotéricas que acreditam nisso, elas falam que o mundo, Adão e Eva, começou na Table Mountain. A Table Mountain é uma coisa assim espetacular. Se você vê, você tem Table View, que é um bairro que você vê a montanha. Table View. Sim. E é lindíssimo. Belíssimo, porque as atrações são assim, inumeráveis. Você pode passear em fazenda de cereja, para colher cereja, fazenda de morangos, na época. As crianças pegam o baldinho, vão lá. Assim, é incrível. Você pode ir em fazenda de rosas. É a coisa assim, mais deslumbrante que eu já vi. Você vai entrar, só tem rosas, tudo quanto é cor, perfume, sabe? Sim, e imagino. As vinícolas, sim, até casamentos são feitos lá. A vinícola do Rei do Diamante. Então tem olha, é surpreendente. Essa é a palavra da África do Sul. Então, a galera, por exemplo, que está assistindo a gente, se ela já ficou encantada, vamos dizer assim, com as coisas que você, com a propaganda que você fez aí, vamos dizer assim, qual que é o procedimento que ela tem que fazer antes mesmo até de já fechar com uma agência de viagem ou fechar com a sua empresa? O que ela deve se preparar? Ela precisa tirar visto? Ela precisa juntar uma grana boa? Como que é mais ou menos o planejamento, assim vamos dizer, o planejamento pré o seu serviço? O que a pessoa que quer ir já pode Primeiro fazer? tirar o passaporte, né, meu irmão? Porque no final do ano você vai ter dificuldade de tirar o seu passaporte, que é tudo eletrônico, você tem que ter o passaporte. Visto, não precisa, porque o BRICS, né? O S do BRICS é de Sudáfrica. É Brasil, Rússia, Índia, China e Sudáfrica. Só precisa ter o passaporte, não precisa do visto. Temos um acordo, mas assim, você não pensa que você vai ficar lá, chegar lá e ficar, porque eles não querem imigrante lá. São tanto quanto xenofóbicos. Eles querem turista. Turista, eles querem. Então, você tem até 89 dias para você ficar lá. Sim, beleza. Né? Já sei que eu tenho. E aí você tem que tomar o passaporte e a vacina de febre amarela. Olha aí, ó. Porque nós somos um perigo. E lá também tem febre amarela. A gente leva. Então, na Angola é pior. Na Angola tem paludismo, uma doença que nem tem no Brasil há muito tempo. Sim. Mas a África do Sul é a Europa. Você imagina a Europa lá? Tudo é perfeito, tudo funciona. Então, isso a gente sente falta. Você vem pro Brasil, seu critério fica mais alto, né? Sim, entendi. Aí tá, eu me preparei, juntei uma grana, agora procuro primeiro uma agência de viagem ou primeiro já é com a sua empresa? Por exemplo, é tão bom você ter um trabalho de guiado, de tour, que no momento que você inicia sendo turista com um tour guiado, nunca mais você quer ficar sem um guia. Entendi. Porque, o que aconteceu aqui? O que é aquele lá? Esse aqui é o primeiro prédio da África do Sul, o castelo, The Castle. Aí tem 10 horas da manhã, britanicamente, tem um tiro de canhão. Né? Então tem toda uma história. Quem vai te contar isso? Tio do Uber. O tio do Uber fala, mas ele não dá seguro para você. Ele não estudou história, ele não tem certificação, ele não tem direção profissional, ele não tem primeiros socorros, ressuscitação, direção defensiva. Que são alguns pontos, além do carro segurado. Sim. Então, você tem responsabilidade civil, por exemplo. Eu estava te comentando antes, um turista chegou e falei, não, ele foi lá e pôs a mão no daci, que é um bichinho que é da família do elefante, mas ele parece um porquinho, sei lá, uma coisa assim. Eu preciso uma mini bichinho. capivara. E aí, por exemplo, né? Capivara tem lá também, né? Capibara, né? E aí eu tive que levar ele no serviço de saúde, informar, porque eu tenho responsabilidade civil com ele, com o turista. Sim. Então, teve que vacinar e passando controle e tal, porque a partir do momento que ele está com a nossa equipe, ou comigo com a nossa equipe, nós temos um padrão.
para poder oferecer para esse cliente. Então, eu começaria, sabe como? Se eu sou um mochileiro, ou seja, lá quem? Um planner, um planejamento. Não faça na louca, porque não dá. Primeiro, você tem que ter a passagem. Primeiro tudo, eu quero um orçamento. Tá, quando que você vem e quando que você vai embora? Eu vou de tal a tal. Por exemplo, se você não gosta de frio, não vá de maio até setembro. Sim. Você vai passar frio. De agosto para setembro, então, é muito frio. De julho para agosto, então, final de agosto é muito frio, porque neva. E se você quer curtir o frio, e também aí tem você vai lá, você vai curtir. E aí tem as atrações. Tem colheita de maçã, tem colheita de cereja. Tem esqui, alguma coisa assim? Tem, mas aí fica mais no meio do país e do lado, que a África do Sul tem 2 países dentro dele. Olha que bacana. Que é Limpopo, né? E tem Suazilândia, que agora mudou de nome para Essaouili. Então, você tem esses 2 países. Lá em Limpopo, você vai ter estação de esqui. Legal. Então mais uma... agora você vê neve ali do lado de Cape Town. Em Cape Town, lá na montanha, neva. Dentro do Instagram tem, e mais nevando. É frio, é o meridiano do Uruguai. É no mesmo meridiano. Então, é o clima do Uruguai. Então, você tem ali calor, frio, isso aí é melhor ainda, né? Bom, você tem mais frio que calor. Eu digo assim, verão mesmo, antigamente era dezembro, janeiro, fevereiro e março. Agora é dezembro, janeiro e fevereiro. E a média do verão lá chega a dar um calorzinho parecido calorzão brasileiro. Calorzão brasileiro. Aí o pessoal curte muito. Cerveja é muito barato, mas não pode beber na praia. Tem que beber no local adequado. Então, tem que se informar onde você está indo. Você é turista. A galera não joga um lixinho na rua também? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você é multado. Olha aí. E você está numa atração turística. Se você alimentar um animal silvestre, você leva uma multa. Se você estiver carregando uma bebida alcoólica em lugar não autorizado, você é preso. Sim. Fica 24 horas aí, no outro dia vai pro juiz. Não tem aquele negócio do juiz? Depois... E aí tem um negócio... Aí nunca mais tem um juizadinho rápido lá que já julga rápido. Mas aí nunca mais você entra lá. É caso de ser proibido. Porque você vai para um cadastro lá geral. Por mais banal que pareça, você já é... O morador, ou você, se você não pagar uma multa de trânsito, você vai preso. Prisão mesmo. Isso ia ser bom aqui no Brasil, né? Né? Isso é bom. O pessoal dirige melhor. Ave Maria aqui. Esses dias eu fui para São Paulo e eu até ficava meio intimidado de andar em São Paulo, porque realmente é uma loucura a quantidade. Mas a parte que me intimida lá mais é achar o local. Mas o trânsito ele é muito mais colaborativo do que aqui. Você dá uma seta, o cara não tenta te ultrapassar primeiro, ele deixa você, eles entendem que se eles não se ajudar, eles se fodem. Então, cara, agora Cuiabá e Várzea Grande, não, sabe meu que Cuiabá Deus do céu. falta aqui uma highway, falta um planejamento, que lá tudo é planejado. Por exemplo, teve a Copa do Mundo lá em 2012, 2 anos antes, estava tudo pronto. 2 anos antes. Aí você tem o estádio da Copa, você tem a estrutura que é utilizada para as escolas, o futebol, o soccer, né? O futebol americano, que é o rugby, que é maravilhoso, inclusive. Super recomendo. É o esporte número 1 lá, né? Não. Não é? Pela quantidade de pessoas, é o futebol soccer mesmo, né? Sim. E aí, depois, entra o futebol o rugby, que é ele é mais tradicional lá, né? Não, é maravilhoso. Vem da colônia inglesa, se você né? gosta de futebol como eu, que eu amo futebol, você vai ficar louco, porque parece que tem 2 times jogando contra 2 times. A quantidade de jogador, né? E é muito mais emocionante. Eu te juro, eu fiquei apaixonada. Agora, cricket eu acho chatíssimo. Coisa de inglês, porque eu não consigo entender. Até hoje eu não entendo. E lá também é forte, lá também? Sim. Aí tem os campeonatos de rugby com a Austrália, com Nova Zelândia. Parece uma Betis, mas, né? Não sei te explicar o cricket, mas eu acho ele muito chato. Já o rugby é maravilhoso. Campos de golfe tem tudo, porque o esporte mais caro que existe é o golfe. Sim. Então você tem uma diversidade de coisas para você ir numa única cidade. Que tem preparação para receber o turista, que tem estrutura para quem é mochileiro, quem vai fazer o ônibus vermelho, quem vai, sabe, num tour coletivo, ou como nós trabalhamos na maioria, nossos tours são privativos. Sim. São grupos, são empresas, ou são famílias. Por quê? Porque a nossa equipe não vai ficar 6 horas com você, nossa equipe vai ficar o tempo que você precisar. Sim. Então, muitas vezes eu trabalhava 13 horas, 14 horas por dia. E também tem a pessoa que quer o momento também
ter uma liberdade e não precisar, ela quer desbravar um pouquinho sozinha, vocês... Sim, Só mas que aí pelo- ela pede um tradutor nosso. Sim. Aí ela pede, por exemplo, ela pede pro guia o tradutor e para ele ficar o mesmo dia, a mesma coisa, o mesmo valor para ele ficar fazendo o tour com você. Sim. Que são as horas, né? Sim, Remuneradas. Mas a gente não fica só 6 horas, mas tem guia brasileiro que só fica 7 horas. No máximo. Se a pessoa quiser andar sozinha, só que também ela fica por conta própria, Por né? exemplo, você tem um horário para você andar. E a cidade também tem uma cultura inglesa de acabar tudo cedo, por exemplo. Lá não tem muita É vida diferente. noturna? Tem também, mas esse é outro capítulo. Normalmente, no verão, você perde o horário até de jantar. Por quê? Porque tem sol até 8, 8:30 da noite. Entendi. Aí quando você lembra, 10 horas, Você acha que... É por causa do sol, a gente Aham. fica desorientado. Tô Sim. falando por eu mesma. E aí no inverno, não. 5 horas da tarde, que é o normal horário, por exemplo, eles tomam café da manhã, super café da manhã. E lá eles pegaram também a cultura do inglês de ser... Nós não almoçamos, coisa Sim. de brasileiro. Eu fico Eles doida são com muito brasileiro. rígidos com horários também? Sim, não, 100%. Isso aí é um Entendi. desrespeito. E aí, você não almoça. Então, eu não tenho costume do almoço mais. Foram Aham. quase 14 anos. E aí, o almoço para mim é indispensável. Aí, 5 da tarde, todo mundo tem o supper. A dinner, é o supper que eles falam, que é o jantar. E no inverno, você tá dormindo 8 da noite. Se você conseguir, porque é frio. Então, assim, restaurante na hora do almoço lá é fraco. Olha, esse só tem turista. Ah, na sua entendi. maioria, porque a pessoa vai lá no KFC, vai, né, que é o de frango, que come muito frango. Vai nas peixarias, fish and chips, né? Peixe com batata frita, essa coisa inglesa. E qualquer coisa, entendeu? As escolas, por exemplo, minha filha leva lancheira de frutas, isso aqui e tal. Não é o almoço. Almoço, geralmente, almoço, quer dizer, De tarde, 5 da tarde. 5 da tarde. 5 E da a janta é E que o hora? brasileiro, não tem janta. Só tem isso. Aí, por exemplo, a gente come muito aqui no Brasil. E aí você tá lá, você vê, nossa, mas peraí, esse povo não come tanto como a gente? Não come, porque quem come muito somos nós. Porque nós temos alimento. Sim. Lá teve um período de escassez. Então, eles não tinham alimento. Então, eles só comem, às vezes, uma refeição por dia. O pessoal... Mas aí é uma refeição zona servida. Depende, eles comem tipo numa polenta. O africano, né? Ele come tipo numa polenta, é como se fosse uma polenta branca. E vem do Brasil esse milho ainda, porque eles não produzem o suficiente. Sim. E aí, eles põem um molho e comem uma carne. Aí, se é frango, se é peixe, se é lambe, né? Que no caso é cordeiro. Então, é diferente. Então, eu chego aqui, o pessoal tem que almoçar. Gente, lá em Chapada, onde eu moro, fecha tudo. 11 horas, tem gente que quer almoçar 11h20. Eu falo, sim, mas peraí. Às vezes eu acabei de acordar, porque eu trabalhei de madrugada. Eu trabalho de madrugada. O fuso lá são 6 a mais de Cuiabá. Então, se aqui são 2h45, lá são 8h45 da noite. Sim. Então, tem um jet lag de ida, jet lag de volta. Mas, voltando às particularidades, o Brasil come muito. O Brasil tem café da manhã, aí tem lanche, aí tem almoço, aí tem chá da tarde. E para jantar, por exemplo, tem um show lá maravilhoso do Gold Restaurant. A galera, por exemplo, eu fiquei assustado com meus amigos mineiros. Eles têm o café da manhã deles já era um absurdo. Tudo, queijo canastra, Nossa, tinha umas torradas, aí tinha uns doces no café da manhã. Sim. Aí o almoço era absurdo. Aí à tarde era um outro café da tarde que era também 4 tipos de queijo lá. E bolinhos também diferenciados. Eles também tem uns bolinhos de queijo pedação pra você, né? diferentes. Pedação de coisa, tudo grande. Cara, né? eu não conseguia acompanhar assim, e aí à noite... E comem muito, assim, né? Aí você vê uma cultura dessa totalmente diferente, né? Por exemplo, eu nunca deixei de almoçar assim, salada. Eu gostava muito de comer salada, né? Gosto. Então lá no inverno é caríssimo a salada. Mas assim, normalmente eu não almoçava. Só quando eu tava com brasileiro. Entendi. Brasileiro não, tem que ter um troço, não tem que almoçar. Sim. Então, tem brasileiro que consegue almoçar às 3 da tarde, almoçar às 4, come alguma coisinha, entende? Mas você se adaptou rápido ou você estranhou também no começo? Não, estranhei e fiquei revoltadíssima. E aí, o pessoal fala, nossa, mas você come muita carne. Eu falei, gente, é porque a gente tem muita carne. E também lá também não é tanta carne igual a gente. Não, mas é cordeiro e depois é carne de porco, né? Carne de frango, em primeiro lugar. Pouca carne bovina? Pouca. Eles não têm paladar, por exemplo. Você vai falar, vou fazer uma macarronada.
Aí, lasanha para eles é macarrão misturado, assim, não é a lasanha. Nós somos muito melhor. O Brasil é maravilhoso. Mas é bom conhecer outro continente. Com certeza. Que já foi colonizado por 2 países, que é a Holanda e a Inglaterra. Então você tem ali, porque os holandeses saíram do Brasil, aí depois pararam nas Antilhas, e aí que foram para lá. Entendi. Maurício de Nassau, ele teve... Eles passaram aqui primeiro? Os portugueses foram... os holandeses foram expulsos do Brasil. Sim. Ali perto da Bahia, ali, né? Lá em Pernambuco, não sei, né? Exatamente, me perdoem aí, pessoal de história. Aí eles pararam nas Antilhas, de lá eles foram para a África do Sul. Entendi. Depois que Bartolomeu Dias, que foi o cara que descobriu o Cabo da Boa Esperança, conseguiu, né? Chegou no Cabo da Boa Esperança e aí conheceu o caminho das Índias. Entendi. Tornou a vida mais temperada. Bia, esse é um papo muito bom. Eu fiquei bem, porque às vezes eu tenho vontade de conhecer o exterior, assim, e hoje em dia as coisas estão tão caras, né? Tá tão assim... Olha, uma passagem que eu paguei 6 mil ano passado, hoje essa mesma passagem está 8.300 reais. O problema é o preço da passagem, você sabe quantos né? rands? Mas ainda é a alternativa mais em conta. Você sabe quantos rands isso? São 24 mil rands. É um preço que você compra um carro lá. Você compra um carro com 30 mil rands, 40 mil. O carro é muito barato. E para eles, na proporção, e você vê como que o real tem valor. Aí você tem que viajar para um lugar que seja que o real tenha mais valor. E outra curiosidade, claro que a gente não veio para falar disso, mas a pessoa que quer migrar para lá, é complexo o processo? Desista, é pior que os Estados Unidos. Eles não querem estrangeiro. Olha, eu, por exemplo, tenho permanente, né? Mas até você ter o permanente, porque eu sou mãe de sul-africana, né? Eu tenho, em 5 anos você tem permanente, mas até sair, por exemplo, desde 2022, a minha outra filha está esperando a renovação do visto dela. E quando eles quiserem, sabe? No tempo deles. Sim, entendi. Mas, pessoal, então, ó, igual eu falei, tenho vontade de conhecer o exterior, mas as opções estão muito difíceis e você passou aqui pra gente uma sugestão, vamos dizer assim, de uma atração que não deixa nada a desejar e talvez seja a mais em conta que existe, né? Sim, tanto que os brasileiros estão todos indo para lá. Quando na pandemia tinham 400 brasileiros lá, e aí o governo brasileiro fez a gentileza de trazer de graça os brasileiros, quando os Estados Unidos cobrou $5 mil, Canadá cobrou $10 mil. Sim. E o Brasil foi grátis. Né? Isso aí. Mas então, e aí, quem quiser te procurar para ver esse serviço, onde que eles acham você? Fala aqui Sou a Bia, sua guia. No Instagram, lá tem o nosso telefone, lá tem o nosso e-mail. O Instagram tá feio, tá? Não vou falar, não dá tempo, porque muita coisa eu lido com outras coisas aqui. E o WhatsApp, você já quer passar já? Eu tenho o WhatsApp do Brasil, que é o 65, né? Mais 5565 99624 7272. É isso aí. Gostou do nosso bate-papo? Muito. Precisamos conversar mais, hein? Vamos conversar mais. É isso aí, galera. Você que acompanhou a gente até agora, espero que tenha gostado. E aí, ó, Nossa, eu tô aéreo hoje. Eu volto a reforçar aqui, ó, dedinho no like, se inscreve, compartilha, deixa a sua sugestão de pauta, contribui com a gente aí. É um movimentinho assim, ó, que não te custa nada, mas pra gente é muito importante. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu!